Olá vocês, sejam bem-vindos de volta. Muito bom ter vocês aqui. Como é que foram de fim de semana? Espero que bem. Olá, a Val, minha amiga do Rio, tudo bem? Olá, dona Anja, dona Regina, dona Vera, seu João Batista, sejam todos bem-vindos. Seu Fernando, seu Antônio, como é que está o senhor? Seu Carlos, dona Vera, dona Márcia, dona Antônia. Eu tenho as donas Ruth e as donas Sandra, são várias, tem a Sandra Benítez, tem a Sandra Canuto, tem a Sandra Benini, temos aí a dona Cida Gomes, Cida Nunes e a dona Cida Conceição, a Cida Mello, né? Sejam todos bem-vindos de volta, muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, vamos falar de novo aí sobre o salário mínimo, que está tendo uma celeuma muito grande. E eu quero aqui responder alguns questionamentos que eu tive no último vídeo. Então, realmente, não está errado quem falou que o salário mínimo é 1.302, porque, se vocês lembram, foi emitida a medida provisória do presidente Bolsonaro antes de passar o governo para Lula. Quer dizer, ele não passou o governo, ele foi embora, deixou, entregou aí. Isso não vem ao caso agora, porque não é disso que vamos falar. Eu não vou falar também sobre a palhaçada que teve ontem em Brasília, que eu sou completamente contra o que houve lá. Aquilo ali é vandalismo, não é manifestação. E eu sou completamente contra vandalismo. Manifestação, legal. É um direito do povo se manifestar. Vandalismo, quebrar as coisas, para o povo ter que pagar o conserto, não é justo isso, né, gente? Mas vamos mudar de assunto? Vamos ao que interessa. Salário mínimo vai ser pago normalmente, diz Fernando Haddad. Salário mínimo para 2023 está em 1.302, conforme medida provisória editada pelo governo anterior. Valor de 1.320 depende da edição de nova MP. Vamos falar sobre isso. Tem duas matérias, tem o essa e tem a matéria da Folha de São Paulo, tá? A Folha diz o seguinte: salário mínimo é de 1.302 ou de 1.320? Entenda o que está em jogo. Reajuste do novo ano altera contribuições e benefícios previdenciários. Você está no canal Agir com Caco Siqueira. É um prazer enorme ter vocês aqui. E como eu sempre digo, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira. Digo isso porque quando você diz alguma coisa que fica mal entendido, você volta e vem dizer a verdade, como sempre. E aí você não deixa nada no ar, né? E ninguém fica duvidando. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Bom, eu vou começar lendo rapidinho aqui a matéria da Folha. Só uma partezinha para vocês entenderem a principal matéria, que é do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do governo Lula. Que é o ministro da Economia, né? Só que agora é Ministério da Fazenda novamente. Tá bom? Vamos lá então, o que diz aqui? O custo acima do esperado com a reajuste do salário mínimo de 2023 atrasa uma definição para o piso nacional deste ano. Neste momento está valendo o reajuste de 7,41%, validado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que elevou o salário mínimo de 1.212 para 1.302. Porém, como a Folha mostrou, o governo Lula recebeu um alerta sobre os gastos e estuda alternativas para elevar o piso salarial nacional para 1.320, conforme aprovado pelo Congresso Nacional no fim de dezembro do ano passado, com a PEC da transição, como eu já tinha dito no outro vídeo. Então é assim, pessoal, tá valendo já, porque o ministro da Economia falou, eu acho que tá valendo. Ele não vai falar uma coisa em público e não vai cumprir, né? Que é o caso do próprio presidente Lula, que está tentando cumprir uma promessa de campanha dele, de manter aí o ganho real, o reajuste real, um ganho real para o salário mínimo e para os aposentados. Foi promessa de campanha. E como ele prometeu que ia pagar os R$600 do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que agora vai chamar Bolsa Família, e ele está realmente cumprindo, e aumentou até R$150 a mais por crianças até 6 anos de idade. Muito bem, então vamos ao que diz aqui a matéria. Eu quero mostrar para vocês, porque eu não gosto de falar, apesar que eu vou deixar aqui no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link de todas as matérias para você olhar. Então não tenho que desconfiar, todo vídeo que eu faço eu trago matéria. Então tá aqui, ó, tá?
a revista Veja, né? Salário mínimo vai ser pago normalmente, diz Fernando Haddad. Salário mínimo para 2023 está em 1.302, conforme medida provisória editada pelo governo anterior. O valor de 1.320 depende de edição de nova medida provisória. Bom, o salário mínimo vai ser pago normalmente, disse nessa sexta-feira, dia 6, ou seja, ontem, né, hoje é segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pouco antes de embarcar para São Paulo. Ele, no entanto, não informou quando o governo pretende editar a medida provisória para fixar o valor de 1.320 que consta no Orçamento Geral da União de 2023. Tá vendo como eu não falo mentira? Que eu falei para vocês que o salário mínimo era 1.320. Vieram me questionar aí aqui nos meus comentários dizendo que eu era mentiroso, que errou, quem acertou é só o Dantunes, que não é 8,99, é 8,99, não é 8,91, é 8,99. Enfim, o 8,99 está realmente certo. Se o salário mínimo for de 1.320, eu errei no cálculo. Aliás, se vocês me permitem pôr a culpa em alguém, foi dessa coisinha azul aqui que está com defeito, tá certo? Por isso que meu avô dizia, faça cálculos de cabeça e no lápis, não use calculadora. Que você nem sempre pode confiar nas maquininhas, porque elas falham. Então a minha realmente falhou várias vezes. E eu que no computador eu fiz, quando o rapaz colocou o comentário, eu até agradeço, acho que foi o seu João Batista. Eu não sei porque ele usa o codinome de user, número tal. Pessoal que se inscreve no YouTube não põe o nome, deixa lá o user, não sei o que. É tão chato isso, né? Que você não sabe com quem você está falando. Mas enfim, agradeço aí o comentário dele e graças a ele eu pude comprovar que ele está certo. Realmente o salário mínimo de 1.202 para 1.320 dá 8,99, quase os 9%, que foi comentado aí pelos Corbans, que seria, né? Agora, pasmem, deixa eu cortar um pouquinho aqui a notícia para explicar uma coisa para vocês. Espera aí. Eu recebi uma ligação agora há pouco daquelas famosas financeiras que te oferecem consignados. Eu sou aposentado. Então me ligaram da Facta, perguntando se eu já não quero deixar reservado o meu consignado pela margem nova. Eu falei, gente, ainda não foi nem divulgado oficialmente o salário, o valor, o índice que vai ser o reajuste dos aposentados acima do salário mínimo. Aí ela falou, mas já tem a base que é 7,41 que está no Diário Oficial. O Diário Oficial que ela quis dizer é a edição do Bolsonaro aumentando para 1.302. Não tem nenhuma publicação no Diário Oficial dizendo que o reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo vai ser de 7,41. Ninguém sabe ainda ao certo. Eu presumo e continuo achando que o governo Lula vai dar os 8, o mesmo índice do salário mínimo vai dar a quem ganha acima. Eu acho, isso sou eu dizendo, não sou dono da razão, não sou economista e não tenho promessa de nenhum político. Então eu não tenho as informações para poder saber se lá do Congresso Nacional, como certos canais que falam que tem informações privilegiadas, que mete o pé na porta do ministro da Economia. Eu não sou desse tipo, sabe? Não tenho informação nenhuma. Quando eu tenho informação é tipo assim, como a Sandra me passou, aquele negócio da Corban avisando que a Dataprev ia atrasar as averbações. Quem estava aguardando a averbação para o dia 15 e dia 17 vai atrasar, porque o Dataprev diz que está atrasado as massistas. Ontem, inclusive, me perguntaram, Caco, acho que foi a dona Fátima, não, a dona Ana Clara, perguntou para mim se eu sabia por que o INSS estava com problemas de acessibilidade. Eu falei, provavelmente, primeiro porque todo mundo sabe que nós não temos equipamento de primeira geração na Dataprev, está tudo sucateado. Isso o próprio Natal Léo já advertiu aí, numa carta pública aí que ele fez, inclusive enviada à CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, da situação do INSS na parte estrutural, ou seja, falta de pessoal para trabalhar, falta de equipamento em condições de conservação adequada para uso, ou até troca e atualização de equipamento. Tem computadores da era dos dinossauros lá no INSS. Então tá complicado. Então, e o Dataprev também tá com os equipamentos, os servidores são antigos,
precisa trocar servidores, precisa atualizar servidores, tudo isso demanda, né? E a LDO não está colocando essa margem de gastos para poder fazer essas coisas. Então o governo Lula vai ter que prever isso para os próximos anos para poder ajustar. Presumo que o novo ministro da Previdência vai providenciar isso, com certeza. Porque sem isso, nada do que ele está planejando de acabar com as filas vai funcionar. Mas voltando aqui à matéria, o ministro da Fazenda disse que vai pagar. E aqui, ele colocou aqui assim ainda, né? Atualmente o salário mínimo para este ano está em 1.302, conforme medida provisória emitida em meados de dezembro pelo governo anterior, não fala o presidente. Esse valor considera apenas o reajuste pela inflação, o que o Caco já havia dito para vocês, sem ganho real para os trabalhadores. A publicação de uma nova medida provisória depende de uma avaliação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre a suficiência de recursos para bancar o salário mínimo de 1.320 neste ano. Isto porque a forte liberação de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, no segundo semestre do ano passado, pode comprometer a capacidade do governo de bancar o salário mínimo acima da inflação neste ano. O pronunciamento do ministro do Trabalho e Emprego, originalmente previsto para sexta-feira passada e foi adiado para segunda-feira hoje, dia 9, após a primeira reunião ministerial do novo governo no Palácio do Planalto. Apesar de a emenda constitucional de transição ter assegurado 6,8 bilhões para bancar o salário mínimo de 1.320, a forte liberação de aposentadorias e pensões do INSS nos últimos meses do ano passado pode resultar em um impacto fiscal maior que o previsto. Nesse caso, o governo terá de remanejar dinheiro de todos os ministérios para bancar esse valor. Muito bem, pessoal. Isso foi o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou na sexta-feira, dia 6, tá ok? Aqui embaixo, no primeiro comentário afixado, vai estar o link dessas duas matérias, a da Folha e da Veja, para vocês olharem com calma aí, tá bom? Então, só para poder resumir, o salário mínimo realmente está hoje valendo 1.302, que dá 7,41. Mas segundo aprovado pelo Congresso Nacional, na PEC da transição, que já foi aprovada pelo Congresso e já foi promulgada, a PEC já foi promulgada, tá bom? Tá valendo os 1.320, como eu falei, não é para 2024, não, é para 2023 mesmo. Que teve gente que falou que era 2024, é 2023. Tá aí o ministro da Fazenda corroborando com o que eu falei, né? Dizendo que não é mentira, que é 1.320 que ele vai honrar isso. Então se o governo diz que vai honrar, quem sou eu para dizer, ou quem é você para dizer que não vai? Vamos confiar no governo, né? Que ele vai honrar. Então o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.